Olá, bem-vindo ao canal TechFran e na nossa aula do curso de JavaScript de hoje nós vamos aprender sobre laços de repetição. Os laços oferecem uma maneira rápida e prática de executar ações repetidas no código. Existem diversos laços, mas eles fazem essencialmente a mesma coisa. Eles repetem uma ação diversas vezes, mas cada um à sua maneira. Vamos ver quais são esses laços e qual que é a sintaxe deles no editor. O primeiro laço que a gente vai ver é o laço for. Então, como funciona o laço for? O laço for, ele vai iniciar com a palavra-chave for, e dentro dos parênteses que eu escrevi, nós vamos ter 3 instruções, separadas por ponto e vírgula. A primeira instrução é a inicialização de uma variável contadora. Então, a gente utiliza o let, cria um nome para a variável, atribui valor de 0. Pode ser qualquer valor, mas aqui geralmente a gente usa o 0 como exemplo. E a gente termina a primeira instrução com um ponto e vírgula. A segunda instrução é para fazer com que o código entenda até quando essa repetição vai ocorrer. Então eu quero que essa repetição ocorra enquanto o i for menor que, digamos, 10. E termino essa outra instrução. Aí eu vou, na minha última instrução, incrementar o meu contador. Incrementar, lembra, é o mais. Aí abro e fecho chaves. Isso que eu escrevi aqui é a sintaxe básica do laço for. São 3 instruções. A primeira inicializa o contador, a segunda é uma condição de repetição do meu contador e a terceira é o incremento do meu contador. No corpo aqui, eu vou escrever o nosso famoso console log, a palavra contador, e vou pedir para imprimir o valor do meu contador. E vamos salvar. Então, o que aconteceu aqui? O meu i começou valendo 0. I é menor que 10? É. Então, ele executou essa primeira linha, imprimiu o i, e depois que ele executou essa primeira linha, ele incrementa o i. Aí, o que acontece? Ele retorna para o meu laço for. Ele vem da linha 4, ele volta para a linha 2, com o meu i já incrementado. Então, na segunda vez que ele vem, o meu i já vale 1. 1 é menor que 10? É. Então, ele vai imprimir novamente essa linha com um novo valor de i, que vai ser 1. E aí ele vai incrementar. Então, ao final de cada execução do meu console, o código vai incrementar o valor de i e vai retornar aqui no começo. Então, quando o i vale 10, o que vai acontecer? O i vale 10. I é menor que 10? Não. A minha execução é interrompida. Então, enquanto o i estiver valendo menos do que 10, essa linha vai ser executada. Quando essa condição for falsa, o laço for é interrompido. Essa é a lógica do nosso laço for. Vamos para o laço while. No laço while, a gente declara a nossa variável contador fora do loop. E uma outra coisa que a gente precisa sempre fazer é, dentro do nosso loop, incrementar o contador. Então, o laço while, ele também vai ter uma lógica de existir um contador e de existir um incremento desse contador. Vamos ver como é que funciona. Eu vou criar o nosso contador aqui, vou atribuir o valor de 0. Como que é a sintaxe do while? Eu escrevo while, abro os parênteses, abro as chaves e vou colocar aqui a minha condição. Então, eu quero o i menor do que 10, a mesma condição que eu coloquei aqui em cima. E vou também imprimir o contador. Qual que é a diferença agora? Eu preciso incrementar o meu contador manualmente. No laço for, o meu contador ele é incrementado automaticamente, porque é a instrução que eu coloquei aqui. No laço while, não existe esse incremento automático. Eu preciso incrementar dentro do corpo do meu while, senão eu vou criar o que a gente chama de loop infinito. Isso aqui não vai terminar nunca de executar até uma hora que a memória da máquina esgota. Então vamos lá, deixa eu comentar esse primeiro e vamos salvar. Veja que ele executou a mesma coisa. É o mesmo resultado do laço for.
só que escrito de uma maneira diferente. Vamos colocar aqui 5. Então veja que ele executou enquanto o meu contador foi menor do que 5, essa linha foi executada. Esse é o laço de repetição while. Agora vamos falar sobre o laço do while. Ele é bem semelhante ao laço while. A gente necessita criar a variável contadora fora do loop e incrementar essa variável dentro do loop para não criar um loop infinito. Então vamos lá. Eu vou criar uma nova variável. Vou comentar esse trecho aqui. E a sintaxe do while é a seguinte. Você escreve a palavra-chave do, abre e fecha chaves. Aqui dentro vai ficar o código que a gente quer executar. Eu vou executar esse mesmo aqui. E aqui embaixo vem a condição, que é o while i menor do que 7. Lembrando que a gente precisa incrementar o contador aqui. Caso contrário, a gente vai gerar um loop infinito. Então, o i começa com 0, vai ser executada essa linha de código, o i vai ser incrementado, depois vai haver a condição. Se a condição for verdadeira, eu retorno aqui, executo essa linha de novo, incremento, e isso sucessivamente até que essa condição do while seja falsa. Vamos salvar. Então veja que agora o meu contador imprimiu até o i valendo 6, porque a partir do momento que o i vale 7, essa condição aqui se torna falsa. Qual que é a diferença entre o while e o do while? É que no do while a gente vai ter essa linha de código sendo executada pelo menos uma vez. Então, quando é que eu uso o do while? Quando eu quero executar a linha de código pelo menos uma vez, antes de fazer a verificação. Se eu precisar realmente verificar primeiro e depois executar, aí eu posso usar o laço for ou o laço while. O nosso próximo laço é o laço for off. Esse laço for off, ele é usado muito quando a gente quer interação em arrays. Vocês lembram o que são arrays? Se vocês não lembrarem, é só rever a nossa aula sobre arrays. Então, vamos criar um array. Então, eu criei um array aqui com 3 strings. Vamos comentar esse aqui de cima. Então, como funciona o laço for off? Eu uso a palavra-chave for e dentro do meu for eu crio uma variável que vai representar cada item do meu array. Let qualquer nome. E aí eu escrevo a palavra-chave off e por fim eu escrevo o nome do meu array. Essa é a sintaxe. Eu uso a palavra-chave for, crio uma variável que representa cada índice do meu array, uso o off e o nome do meu array. E aqui eu posso escrever a minha lógica, que no caso eu só vou escrever uma mensagem no console. O que eu fiz aqui? Eu quero imprimir cada item do meu array. Vamos salvar. Então, veja aqui que essa linha foi executada 3 vezes. Por quê? Ela passou em cada elemento do meu array. Se o meu array tivesse 20 elementos, a gente iria ter 20 linhas aqui no nosso console. Então, meu laço for vai rodar tantas vezes quanto for a quantidade de itens do meu array. Agora nós vamos entender o laço for in. É um laço que pode ser usado para iterar as propriedades de um objeto, ou até mesmo de um array. Ela não possui nenhum índice ou contador, mas sim uma variável que vai percorrer as propriedades de um objeto ou os elementos de um array, igualzinho a gente viu no laço for off. A gente não vai ter um contador, mas a gente vai ter uma variável que vai interagir sobre os elementos. Então, para isso, nós vamos criar um objeto. Lembra que objeto a gente escreve usando as chaves. Aí eu vou criar uma propriedade, outra propriedade e outra propriedade. Esse é o nosso objeto. Agora vamos ver a sintaxe do laço for in. Eu uso a palavra-chave for. Dessa vez eu não preciso usar o let, eu já crio a minha variável direto. Vamos usar o a. Aí eu uso a palavra-chave in
e o nome do nosso objeto. Abre e fecha chave. E aí, aqui a gente cria o código que vai ser executado. Aqui eu só vou printar na tela mesmo cada item do meu objeto. Vamos primeiro comentar esse de cima e vamos salvar esse aqui. O que ele fez aqui? Ele imprimiu cada chave do meu objeto. Então, esse A, ele é um substituto para cada chave. Agora, digamos que eu queira imprimir, em vez das chaves, eu queira imprimir os valores. Como é que eu faço isso? Eu escrevo aqui o nome do meu objeto e entre colchetes eu coloco a minha variável que eu usei para iterar sobre o meu objeto. Então, se eu salvar aqui, eu agora tenho os valores impressos aqui, em vez das chaves. Então, se eu quiser imprimir as chaves, eu imprimo somente o A. Se eu quiser imprimir os valores, aí eu coloco o A entre colchetes. Da mesma forma, a gente pode utilizar o nosso laço for-in com arrays. Então, vamos copiar esse array de cima aqui, comentar esse outro. E o que eu vou fazer agora? Eu vou usar o A, em vez do objeto, eu vou usar no array. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o objeto, só que eu coloco o array. Se eu salvar, veja que eu estou imprimindo cada item. Então, qual que é a diferença? No for-off, como a gente está vendo aqui, eu crio uma variável do meu array e quando eu imprimir essa variável, ela já me traz direto cada valor. Se eu for usar o for-in, eu preciso usar essa estrutura, eu preciso chamar o array e entre colchetes eu coloco o item. E aí ele vai imprimir de um por um. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre laços de repetição. Qualquer dúvida é só escrever nos comentários. Se vocês gostaram dessa aula, gostaram do canal, eu peço que, se quiserem, se inscrevam, curtam o vídeo e até a próxima.